quiser ir além do conhecimento de apenas confeccionar um plano de negócios, assista esse vídeo. Eu iria até mostrar o modelo que eu utilizei no meu mestrado no Copiade para fazer um plano de negócios, mas esse é o canal do estrategista. Então nós temos que partir da premissa de pensar antes de agir. Então, com essa premissa em mente, nós vamos sim entender esse método do business planning, ou planejamento de negócios, que resulta no plano de negócios, que é o documento formal, né, que consolida toda a discussão durante o planejamento de negócios. Se você quiser aprofundar, né, no entendimento sobre a diferença entre estratégia e planejamento, recomendo assistir ao vídeo cujo link vai estar aí na descrição desse vídeo aqui agora, onde eu trato dessas diferenças, inclusive da diferença entre planejamento estratégico e pensamento estratégico. Bom, eu sou Rodolfo Vadovsky, entusiasta e pesquisador do tema estratégia. Eu tive experiência em missões complexas das Nações Unidas, né, em situações de pós-conflito. Fiz mestrado e doutorado em estratégia e inovação no Copiade. E sou também oficial fuzileiro naval da Reserva da Marinha. Nesse vídeo, veremos vários pontos interessantes sobre business planning, ou planejamento de negócios. Importantes para o empreendedor, para o investidor, para o executivo, né, que está concebendo um projeto específico para a sua empresa, ou mesmo analisando a concorrência, e para qualquer um que esteja interessado em processos de tomada de decisão em situações de incerteza. Ao final, você conhecerá esse método, né, do business planning, do planejamento de negócios, e poderá decidir com segurança se vai utilizá-lo ou não, e qual o melhor momento para se utilizar essa ferramenta. Bom, vamos começar entendendo o que é um método. Começando com algumas ideias amplas, né, sinônimos do que é método. Método pode ser entendido como um conjunto de princípios, uma abordagem, técnicas, diretrizes, heurísticas, né, atalhos mentais, modelos, ou mesmo procedimentos. Para melhorar o entendimento, vamos ver algumas definições que eu retirei desses artigos científicos, né, e livros que tratam dessa definição do que é método. São boas fontes, né, onde nós podemos se sentir confortáveis em confiar naquele tipo de conhecimento que foi desenvolvido ao longo de muito tempo. E esses artigos trazem as seguintes definições. O método é um sistema estruturado de instruções ou ações para alcançar algum objetivo. Um conjunto de etapas necessárias para realizar uma tarefa. Proposições ou princípios de design com base na revisão e síntese de resultados de pesquisas anteriores. Forma de pensar e agir com base em um conjunto de premissas, que usam um portfólio de práticas para incentivar a criação. Podemos dizer, então, que método é um conjunto de princípios e pensamentos e ações que norteiam a ação humana para atingir um objetivo. E de onde vêm os métodos? Isso é muito importante. Compreender por que existem esses métodos, como é que eles foram criados. Isso é importante para eu saber seus pontos positivos, seus pontos negativos e saber utilizá-los no momento correto, da forma adequada. Uma das fontes dos métodos é a pesquisa acadêmica, né? Com relação aos métodos para os empreendedores, né, essas pesquisas acadêmicas, elas normalmente fazem estudos de casos reais, para tentar categorizar, né, os sucessos, tentar identificar os fatores que levaram aquele empreendedor ao sucesso, identificar as heurísticas, né, os atalhos que aquele empreendedor usou, de modo a generalizar, né, para que qualquer empreendedor possa usar aquelas heurísticas, aqueles atalhos mentais, né, em situações de incerteza, porque o empreendedorismo ele trabalha muito em condições de incerteza. A armadilha aqui desses métodos, que são originários apenas de pesquisa acadêmica, é que a teoria sobre empreendedorismo é uma teoria que ainda está amadurecendo. O empreendedorismo é uma atividade extremamente complexa, né? Então o mapeamento de todas as variáveis que impactam, né, o empreendedorismo é um desafio muito grande. Então essa teoria ainda ela não é completamente madura. Uma outra fonte, né, de métodos
prescritivos, métodos que procuram dar alguma orientação para os empreendedores, são métodos que foram derivados de empreendedores que, de alguma forma, eles procuraram resumir, né, as suas boas práticas, né, destilaram suas experiências pessoais, suas peculiaridades em conselhos relativamente coerentes. Exemplo, né, de métodos que surgiram dos próprios empreendedores, né? O Startup Enxuta, Design Thinking, o próprio Business Planning, né, o planejamento de negócios. Normalmente, no desenvolvimento desses métodos que partem de um empreendedor, ele normalmente pode contar, sim, com a ajuda de um acadêmico, apenas para estruturar, né, a parte teórica daquele método. Mas aqui existe uma outra armadilha, né? A armadilha aqui é que esses métodos baseados em experiências próprias, eles são oriundos, eles são originários de um contexto muito específico, onde aquele empreendedor atuou, ou aquele conjunto de empreendedores atuou. Então, essa especificidade do contexto onde o método foi desenvolvido, ele faz com que o método muitas vezes não seja aplicável em outro contexto, ou seja, o método não é generalizável. A questão toda e a importância de entender de onde vêm esses métodos é para que o empreendedor ele não pegue um método qualquer e ache que está usando um método para resolver todos os seus problemas, uma espécie de panaceia para o empreendedorismo. Há que se ter cuidado. Então é importantíssimo entender essas duas grandes fontes dos métodos de empreendedorismo. Ou elas vêm de pesquisas acadêmicas, né, onde o acadêmico tenta mapear o mundo real, ou ela vem dos próprios empreendedores, que pegam um entendimento particular do seu contexto e procuram passar aquilo para outras pessoas. E por que esses métodos são desenvolvidos? No caso da pesquisa acadêmica, porque o acadêmico ele procura realmente desenvolver o conhecimento científico. Já no caso dos métodos originários dos empreendedores, né, pode ser que o empreendedor queira realmente passar aquele conhecimento adiante, ele julga aquele conhecimento importante, queira passar, ou pode ser que ele esteja querendo vender um método específico. Podemos concluir alguns pontos sobre os métodos, né, destinados a auxiliar o empreendedor. Esses métodos normalmente são sérios, né? Os métodos que sobrevivem, né, ao teste da realidade, que são propostos, depois são utilizados, há uma série de feedbacks e aperfeiçoamento, esses métodos são sérios, não devem ser descartados a priori, né? Eu destaco, por exemplo, o próprio Business Planning, né, que é o planejamento de negócios, né, que foi concebido aí na década de 60, se fortaleceu na década de 70 e tem a sua utilidade, né? O Design Thinking, a Startup Enxuta, um método que nasceu na academia, o método da Effectuation, que é uma proposta para o desenvolvimento do empreendedorismo, né, e foi desenvolvido por uma pesquisadora chamada Sara Saraswat, né, e é muito elogiado porque esse método conseguiu incorporar uma série de fatores de outros métodos, tentando compensar aí algumas limitações. Então, esses métodos do empreendedorismo, eles têm sim uma seriedade, vale a pena conhecer. E quando eu falo de método sério, não, o que eu quero dizer aqui é que existem alguns métodos que nascem ali numa tentativa de serem vendidos, ou mesmo de algum tipo de falha em pesquisa, e esses métodos devem ser esquecidos. Eu lembrei agora, por exemplo, né, da questão de conceitos que são mais sólidos e estão sendo sempre atacados por conceitos novos, né? Por exemplo, o conceito do contexto VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, foi um conceito que nasceu nas Forças Armadas Americanas e depois foi rapidamente absorvido pelo mundo dos negócios nos Estados Unidos. É um conceito que vem se sustentando aí desde a década do começo da década de 90, né? E já tem vários artigos científicos tratando desse assunto. De repente você pesquisa na internet, em algum blog, em alguma fonte menos sólida e surgem outras ideias ali tentando combater conceitos antigos. No caso do VUCA,
Nós temos a ideia do BANI, né, que significa fragilidade, ansiedade, não linearidade e incompreensibilidade, né? E esse conceito surgiu ali durante alguns meses, parecia que era uma coisa sensacional que ia substituir o VUCA, mas se mostrou muito volátil, né? Não veio para ficar. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, né? Quando nós vamos utilizar um método, nós temos que procurar saber a origem do método, se ele é sólido e suas possibilidades e limitações para utilizá-lo corretamente. Um outro ponto que podemos concluir também sobre os métodos para empreendedorismo é que eles são úteis, né? Principalmente para organizar as ideias, orientar decisões e ações com base num sistema já testado, né? Aquela fórmula, vamos chamar assim, né, de forma bem abrangente, né, aquela metodologia, né, aquela sequência, aquelas orientações, né, o método ele já foi testado, então o empreendedor, principalmente se ele estiver iniciando, ele pode se auxiliar desse tipo de ferramenta. E por fim, importantíssimo, né, ter em mente quando se trata de métodos, é que eles são limitados. Nenhum método resolve todos os problemas, né? Vimos que para cada origem, né, se tem uma origem acadêmica, se tem uma origem mais prática, ele tem deficiências específicas. Logo, vale a pena sim, né, conhecer esses métodos podem ser muito úteis, mas eu tenho que estar sempre consciente das suas limitações. Planejamento de negócios, ou business planning em inglês, né? Como isso nasceu? Quem criou? Por que hoje se fala tanto sobre isso? Bom, esse método, né, que visa auxiliar o empreendedor, ele emergiu como uma coleção de princípios e diretrizes no início dos anos 60 e depois se consolidou na década de 70. Duas pessoas se destacaram, né, na disseminação desse método, Russell Ancoff e Michael Porter, né? Eles foram influentes promotores, né, desse método, que foi muito utilizado principalmente para estruturar operações de empresas que já estavam consolidadas, empresas existentes, né, e orientar decisões estratégicas. Mas ao longo dos anos também serviu como ferramenta útil, né, para sinalizar legitimidade. Em que sentido? Mostrar para investidores, né, que aqueles empresários, que aqueles empreendedores estavam fazendo um trabalho sério, né, de modo a demonstrar que aquele empreendimento tinha um potencial grande e os investidores poderiam sim colocar o seu capital ali, dava um ar de seriedade àquela empresa. Reparem nesse artigo científico, né, de 2001, né, como esse método se tornou popular, né, até em empresas familiares. E aí eu destaco aí isso que está iluminado, né, que das 65 empresas pesquisadas, a maioria escrevia assim um plano de negócios formal. Mas o que é um business planning ou planejamento de negócios? É um método. Então, lembrando o entendimento de método. Método é um conjunto de princípios de pensamentos e ações que norteiam a ação humana para atingir um objetivo. Então, o planejamento de negócios é um método que tem uma lógica, né, uma estrutura e também premissas, né? Premissas é tudo aquilo que é tido como verdade e influencia o resultado de tudo que é feito dali em diante. E a principal premissa, eu diria, a premissa crítica do planejamento de negócios, né, é que os resultados futuros das ações são primordialmente desconhecidos. Até ok. Mas previsíveis, por meio de cuidadoso exame de tendências e dados disponíveis. Então eu destaco aqui a ideia, previsíveis. O que você acha disso? Será que eu fazendo um cuidadoso exame de tendências e dados históricos, os resultados das minhas ações, eles são previsíveis? Essa é uma premissa muito importante, porque no nosso contexto VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, com uma dinâmica tão rápida, né, tão forte que acontece no ambiente de negócios, será que essa premissa não pode atrapalhar? Será que se eu fizer um planejamento de negócios para desenvolver uma estratégia, eu não estarei utilizando uma ferramenta errada? Vale a reflexão.
E essa lógica, né, do plano de negócios, ela permeia o restante do que o método propõe, né? Então, esse método ele é caracterizado por uma série de passos bem definidos, né? Definir o negócio, definir a missão, estabelecer metas e objetivos, elaborar uma estratégia para alcançar os objetivos, identificar os recursos necessários, estabelecer um plano de aquisição e alocação de recursos, executar a estratégia, avaliar o desempenho, corrigir e ajustar. É interessante observar essa sequência de passos que o método propõe. E em que tipo de situação isso aí pode ser útil, e que tipo de situação isso pode simplesmente acabar, né, com minha criatividade, com o poder da minha imaginação. Definir observe aí nessa sequência que os recursos eles vão ser considerados apenas após o definir o negócio, eu elaborar a minha estratégia. Existe uma sequência, uma ordem de pensamento que ela está aí definida. Cabe a mim saber quando que eu posso usar isso aí. Nós vamos discutir isso mais à frente. E esse método, para executar esse tipo de atividade, para executar esses passos, né, ele normalmente trabalha com pesquisas de mercado, focus groups, né, análise SWOT, o modelo PEST, né, que analisa a questão política, econômica, social e tecnológica, daí a PEST, né, o modelo 7S, né, que são sete fatores que começam com a letra S em inglês, né, que é o Structure, Strategy, System, Skills, Style, Staff and Shared Values. Né? Nós podemos depois entrar nesse detalhe, mas não considero aqui muito pertinente aprofundar agora. Outras atividades também que envolvem, né, a pessoa que está trabalhando com planejamento de negócio é um prognóstico financeiro. Né? Então, essa estruturação, né, do plano de negócios, é bom a gente observar que ela é bem rígida. E o planejamento de negócios, ele gera um plano ao final, é um plano de negócios, aquele que normalmente as pessoas que estão menos inteiradas do assunto, elas falam em plano de negócios. Eu vou fazer um plano de negócios para minha empresa, eu vou fazer um plano de negócios para o meu projeto. O plano de negócios nada mais é do que o documento escrito daquilo que é o mais relevante, que é a atividade de planejamento, né? Que é o filme de todo o processo. O planejamento é um desenrolar de atividades. No final, eu tenho uma fotografia que é o plano de negócios. Normalmente, esse plano de negócios, ele aborda tópicos como, por exemplo, o conceito do negócio, análise do ambiente do mercado, análise do ambiente competitivo, ele faz uma análise SWOT, né, e determina dali os fatores críticos de sucesso. Ele analisa o mercado-alvo, né, a segmentação, o posicionamento da empresa, os objetivos, as decisões de marketing, decisões de operações, os recursos humanos e os aspectos financeiros. Essa lista eu tirei de um modelo de plano de negócios que eu estudei durante o mestrado, né, em 2014 no COPEAD, e realmente é um método muito formal e estruturado. Será que o método planejamento de negócios ou business planning é um método confiável para o empreendedor? É um método que realmente auxilia o empreendedor nas suas atividades? Como avaliar esse método, planejamento de negócios, em comparação com outros métodos também utilizados por empreendedores? Eu vou usar a excelente pesquisa científica publicada no Small Business Economics em 2019. Essa pesquisa ela comparou 6 métodos que normalmente são utilizados no empreendedorismo, né? Effectuation, planejamento orientado à descoberta, empreendedorismo prescritivo, business planning, que é o método que estamos tratando nesse vídeo, startup enxuta e design thinking. Apenas mostrando uma das tabelas que está no artigo, é uma tabela mais densa, eu vou mostrar aqui, mas depois quem precisar ver mais detalhes pode consultar o artigo. Essa tabela
ela compara os diversos métodos que normalmente os empreendedores utilizam, né? E essa pesquisa ela é uma pesquisa bem profunda, ela foi feita ao longo de vários anos. Inclusive, a pesquisa é composta por várias teses de doutorado que foram aperfeiçoadas e essa pesquisa gerou esse artigo. É uma pesquisa bem interessante. Mas, enfim, apenas mostrando essa imagem, a gente já percebe, né? Eu coloquei aí uma coluna em vermelho, que é a coluna destinada ao business planning. A gente já percebe que, em comparação com os outros métodos, ele tem uma série de lacunas. Os pesquisadores eles identificaram 9 dimensões, que são as dimensões aí da coluna da esquerda, né, como incerteza, a relação com os stakeholders, a proposta de valor, o aprendizado, etc. Então a gente percebe que os outros métodos eles têm mais profundidade, eles vieram se aperfeiçoando, né? E isso é natural, porque o business planning ele talvez tenha sido o primeiro método estruturado para fazer um desenvolvimento da estratégia, né? A gente já viu que planejamento estratégico e pensamento estratégico são coisas muito diferentes. Aí eu convido a assistir o vídeo que está na descrição desse vídeo aqui, onde esse tema é aprofundado. Mas, enfim, o que se observa nessa tabela é que o business planning ele tem uma série de lacunas quando nós comparamos com outros métodos. Aí eu ressalto que esses outros métodos são mais novos, então é natural que eles tenham se aperfeiçoado. E daquela tabela ali que está um pouco complexa para a gente discutir agora, eu vou destacar os seguintes aspectos, os aspectos onde fica mais fácil a gente comparar os métodos analisados nessa pesquisa. Primeiro é a questão da incerteza e previsibilidade, né? Apesar do business planning prever o uso de cenários, né, o método de cenários é um método extremamente interessante, útil para a gente tratar da incerteza, a premissa, né, do business planning, do planejamento de negócios, é a previsibilidade, né? E aí vale ressaltar que o método chamado Discovery Driven Planning, né, ou planejamento orientado para a descoberta, ele nasceu de uma tentativa de melhorar, né, esse problema do business planning, esse problema de certa forma, considerar que um bom estudo dos dados históricos e das tendências ele é suficiente para eu ter uma capacidade de previsibilidade. Um outro ponto que vale a pena chamar a atenção é com relação aos recursos, né? Todos os recursos para execução, no caso de um business planning, eles têm que estar disponíveis. Antes de eu colocar em ação, de eu colocar em movimento a minha estratégia, eu já tenho que estar com os recursos, né? Primeiro define-se o objetivo, então vão se buscar os recursos. E isso é um ponto muito importante, porque outros métodos que existem para ajudar o empreendedor, eles não trabalham assim. Eles consideram que os recursos eles podem já estar disponíveis, mas eles também podem ser adquiridos no desenrolar das atividades, no desenrolar da estratégia que ainda vai estar em formação, como, por exemplo, né, na conexão com stakeholders, né, na relação com investidores. Então, essa premissa do business planning, de considerar que os recursos já devem estar disponíveis, ela é muito interessante de não se esquecer. E aí eu faço até uma comparação com o planejamento de operações militares, que normalmente o planejamento militar de uma campanha específica, né? Não de um desenvolvimento de uma força armada, desenvolvimento de tecnologia, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um planejamento de uma operação militar. Os recursos já estão ali disponíveis, né? A quantidade de aviões, a quantidade de navios, de carros de combate, né? de militares, etc. Então, os recursos já estão disponíveis. Já no caso do empreendedor, muitas vezes não. Então, será que o business planning é um método adequado para o empreendedor, especialmente no início do empreendimento? O outro aspecto que eu destaco aí dessa comparação é o que ele chama de expansão do conhecimento, né? Ele trabalha com o que está disponível.
diferente também de outros métodos, né, que buscam ativamente expandir esse conhecimento. Principalmente com stakeholders, né? Não se concebe, por exemplo, no business planning, um empreendedor já ele considerar que aquele planejamento ele vai mudar de acordo com a chegada de novos sócios. É claro que isso pode acontecer, mas não é do método do business planning. Já, por exemplo, num método como o effectuation, é previsto, né, que o conhecimento ele vai ser expandido à medida que outros stakeholders se tornem sócios passem a fazer parte do grupo de fundadores e assim por diante. Então, o método do business planning, ele tem essas características. Eu posso utilizá-lo, mas eu tenho que estar consciente disso. E diante de algumas limitações do planejamento de negócios, o business planning, né, como, por exemplo, a falta de atenção às questões ligadas à incerteza, né, do ambiente de negócios, e também a necessidade de ter todos os recursos disponíveis antes de partir para a execução, será que o planejamento de negócios é um método inútil? Não. O que se deve saber é em que momento usar a ferramenta, como utilizá-la, né? Existe uma forma correta de se utilizar a ferramenta, é como uma caixa de ferramentas. Eu tenho chave de fenda, eu tenho alicate, para cada problema que eu tenho, uma ferramenta é mais adequada. A rigidez do planejamento de negócios ela pode ser útil, né, quando o nível de incerteza que eu estou trabalhando ele diminui. A incerteza sempre vai existir, mas há momentos onde a incerteza é muito maior. Por exemplo, no início de um empreendimento, né, ou quando o empreendedor resolveu iniciar algum projeto, né, o nível de incerteza é muito grande. Né? À medida que eu vou adquirindo informações, tendo contato com stakeholders, fazendo meus testes, meus protótipos, né, esse nível de incerteza ele vai se reduzindo. Né? Segundo uma pesquisa documentada no artigo que trata da formação dos times, né, no empreendedorismo, né, das equipes, né, e foi publicado no Journal of Business Venture, um negócio, né, um empreendimento, ele tende, né, não é que seja sempre assim, mas ele tende a evoluir em fases. Vejamos uma imagem desse artigo, né, sem se preocupar muito com os detalhes da imagem, né, o que se destaca ali são 4 fases. Né? Eu tenho a fase da ideia, né, onde a empresa ainda não existe formalmente, os fundadores estão discutindo exatamente o que eles vão fazer, eles não têm condição de fazer exatamente o que eles estão sonhando, alguma coisa, as coisas estão ainda muito abstratas. Depois eu passo para a fase da pré-startup, né, onde o time já começa a ter alguma coisa um pouquinho mais estruturada, passo depois para a fase da startup, onde já se vira uma empresa, e depois para a fase pós-startup, onde todas as estruturas já estão funcionando de forma integrada, né? Os processos já tomaram forma, né? Aquela empresa ela precisa de uma estrutura mais rígida para poder andar. À medida que essa empresa vai se consolidando, essas estruturas precisam estar mais robustas. Né? O que já foi aprendido, né, o que já foi entendido, aquilo que já fez parte do pensamento estratégico, né, e foi introduzido na empresa, as pessoas já sabem aquilo, ele passa a ser transformado em rotinas, em planos. Né? Então, quando a empresa evolui e amadurece, há mais foco na execução do que na concepção. Né? Mais foco no planejamento do que no pensamento estratégico. É claro que o pensamento estratégico vai sempre fazer parte. Né? A estratégia ela pode ser impactada por algum fator externo ou mesmo interno e precisar ser feita. Mas o que se está fazendo é uma comparação entre o início de um empreendimento, onde a situação é mais incerta, com as fases mais maduras do empreendimento, onde algumas coisas deixaram de ser tanto incertas. Então, por exemplo, experimentações e mudanças, né, que podem ocorrer e devem ocorrer nas fases iniciais, nas fases, lá no final da empresa, onde ela já está madura, ela pode resultar em perdas perdas grandes de investimentos, né, já realizados. Então, a formalidade ela termina sendo quase que vou chamar assim, entre aspas, um mal necessário. Essa questão da evolução das fases de uma empresa, né, ela é muito estudada. E o próprio artigo que trata da comparação entre os métodos, né, destinados a auxiliar os empreendedores,
ele recomenda, né, que o planejamento de negócios ele é muito útil para situações mais consolidadas. Essa é a mesma ideia que encontramos no planejamento das Forças Armadas Americanas. O manual de planejamento, o JP5, ele traz uma imagem que ela é muito interessante. A gente observa aí nessa parte, caminhando da esquerda para a direita, que quando se inicia o plano, a parte mais roxa ela é muito maior que a parte verde. E a parte roxa representa o quê? Representa o operational design, né? É a parte de concepção estratégica daquela operação. Ela foca na imaginação, na criatividade, na experiência dos líderes. Ao passo que nós vamos caminhando para a direita, e a situação vai sendo clareada, o problema vai sendo mais definido, essa parte verde do gráfico, onde está escrito aí Joint Operation Planning Process, que é um processo de planejamento mais estruturado, ele começa a crescer. Então, há uma troca, né, entre as atividades mais abertas, né, na parte roxa, do design, por um processo mais estruturado, que é o planning. E isso vai caminhando para a direita, onde há um momento que provavelmente aí está escrito redesign, que é a parte onde deve ter acontecido algum problema sério, o problema tem que ser novamente estudado. Aí eu entro com design, eu entro com a criatividade, eu entro com a imaginação, eu entro com pensamento estratégico, né, para depois voltar novamente até o final na direita, onde o planejamento estratégico ele cresce, né? Ou seja, primeiro o entendimento, né, o pensamento estratégico, depois o planejamento estratégico. Essa imagem é muito interessante e os americanos, né, as Forças Armadas Americanas, elas conseguiram conjugar esses dois problemas aparentemente que não tinham como ser tratados de forma simultânea, que é a questão do design e do planning. Mas isso aí é tema para um outro vídeo. Concluindo, business planning, o planejamento de negócios, é um método útil, sim, para o empreendedor, né, desde que utilizado com cuidado, né, e nas condições corretas. Conceber uma estratégia, né, com esse método, né, utilizando o passo a passo aí do planejamento de negócios, isso sim poderia ser considerado um grande erro, porque é um método que não privilegia a criatividade e a imaginação. Como é que eu vou ser inovador e criar alguma coisa que possa vencer a minha concorrência ou mesmo trazer um grande ganho para mim, se eu estou apenas copiando e trabalhando com dados históricos e informações conhecidas, né? O estrategista, ele procura conhecer essas ferramentas, porque ele sabe que dependendo do que ele estiver fazendo ali no momento, ele vai ter a ferramenta adequada. E o planejamento de negócios, o business planning, é sim útil em determinados momentos, principalmente quando a estrutura já está mais rígida. Então, o estrategista, ele usa essas ferramentas, mas ele prioriza o pensamento estratégico, né? A criatividade, a imaginação, para poder conceber uma estratégia que realmente vai ser vencedora. Até a próxima!